Serei a errada por não dividir a herança da minha mãe com meus irmãos? Eu, 28F, tenho 6 irmãos. Nossa mãe faleceu recentemente em novembro de câncer em estágio 4. Eu tinha uma relação muito boa com minha mãe. Passávamos tempo juntas e meus 4 filhos, gêmeos de 5 anos, um de 3 anos e um de 1 ano, a amavam muito. Eu sou a mais nova de todos os meus irmãos. Meus irmãos mais velhos não priorizavam muito tempo com minha mãe até os últimos meses, quando ela já não conseguia fazer muita coisa sozinha. Atualmente moro com meu namorado, 38M, e nossos 4 filhos em um apartamento de 3 quartos. É um apartamento bom, mas claro que não é o ideal para nossa família grande. Durante o verão, quando minha mãe ainda estava bem lúcida, ela assinou a transferência em caso de falecimento da casa dela, 5 quartos, 3 banheiros, para mim, para que eu, meu namorado e nossos filhos pudéssemos nos mudar para lá. Ela fez essa transferência para que eu não tivesse que comprar a casa, já que não conseguiríamos arcar com o financiamento. E a casa dela tinha menos de 1 ano de pagamento restante até ser totalmente quitada, então conseguiríamos arcar com as parcelas dessa forma. Todos os meus outros irmãos já têm suas próprias casas e espaço de sobra para suas famílias. Eu não perguntei aos meus outros irmãos se eles estavam de acordo com isso, mas não achei que fosse uma decisão deles, já que era a casa da nossa mãe e ela tinha a palavra final de qualquer jeito. E como eu disse, todos os meus irmãos já têm suas próprias casas de qualquer forma. Quando minha mãe faleceu, ela deixou algumas dívidas médicas que precisavam ser pagas, então parecia que precisaríamos vender a casa para cuidar disso. Mas depois de analisar melhor, meu namorado disse que compraria a casa por um valor suficiente apenas para cobrir as dívidas médicas, em vez do valor de mercado, já que não poderíamos pagar o valor real e, além disso, minha mãe já tinha planejado que nos mudaríamos para lá sem precisar de nenhum tipo de financiamento. Ela também deixou uma herança em dinheiro que designou minha irmã mais velha, Melanie, 43F, para dividir igualmente entre todos os irmãos. Desde que minha mãe faleceu, temos perguntado para Melanie quanto ainda resta dessa herança, já que deveria ser dividida em 7 partes, e ela sempre meio que desconversa. Dizia que ainda não contou ou que não tinha certeza. Minha mãe também tinha algumas moedas que valiam dinheiro. Ela tinha 4 moedas que valiam cerca de $3.200 cada e uma quinta moeda que valia cerca de $1.200. Eu só soube dessas moedas pela minha outra irmã, Rochelle, 35F. Porque ela me contou que Melanie pensou em dar uma moeda de $3.200 para ela mesma, Rochelle, meu irmão Nick, 37M, e para mim. A moeda de menor valor iria para outro irmão escolhido a dedo. E os 2 últimos irmãos simplesmente nunca seriam informados sobre a existência das moedas. Isso me deixou muito chateada. Eu entendo que as moedas valorizam com o tempo e por isso não quiseram penhorá-las para dividir o dinheiro igualmente, mas achei isso muito injusto e, considerando que não havia 7 moedas, a situação mais justa seria penhorar todas para que todos pudessem participar. Sugeri isso e depois nunca mais ouvi nada sobre as moedas. E então, um dia na semana passada, quando recebi Rochelle e minha sobrinha para o jantar, ela deixou cair uma moeda de ouro da bolsa e rapidamente a guardou de volta. Eu não disse nada, mas não consegui acreditar que decidiram me excluir daquela herança só porque eu defendi os 3 irmãos que seriam prejudicados. Bem, avançando para alguns dias atrás, meu namorado foi aprovado para o financiamento. Contei isso para Melanie para mantê-la informada e a resposta dela me chocou. Ela me disse que não se sentia confortável em vender a casa para o meu namorado. Eu não entendi porque vender a casa para o meu namorado era apenas uma forma de ficarmos com a casa e, ao mesmo tempo, pagar as dívidas médicas da minha mãe. E o desejo da minha mãe era que minha família se mudasse para casa. Depois que desliguei o telefone com Melanie, liguei para Rochelle para ver o que ela achava, mas ela não pôde falar na hora. Quando finalmente consegui falar com Rochelle, ficou muito claro que Melanie já tinha falado com ela antes e manipulado a situação. Então, mandei uma mensagem no grupo de irmãos. Basicamente, todos eles querem vender a casa pelo valor de mercado para um estranho, para que recebam uma herança em dinheiro com a venda da casa. Melanie fez com que todos acreditassem que minha mãe só tinha transferido a casa para o meu nome para que eu cuidasse de vendê-la e dividisse o dinheiro com todos os meus irmãos. Isso não era verdade, e eu tentei dizer a eles que nossa mãe não fez isso, mas Melanie tinha manipulado a situação. Para contextualizar, Melanie é a mais velha, e todos os nossos irmãos são bem facilmente manipulados quando se trata dela. Parece terrível dizer isso, mas é a verdade. Eu consigo enxergar além disso e tentei mostrar o meu lado, mas todos ficaram do lado de Melanie. Eles querem o dinheiro da venda da casa, mas eu quero morar nela, como minha mãe queria. Como eu disse, minha mãe transferiu a casa para o meu nome. Então, estou seguindo adiante com a venda da casa para o meu namorado, para pagar as dívidas médicas da minha mãe e para que nós e nossos 4 filhos possamos morar lá. Meus irmãos acham que eu os enganei e os privei de uma herança. Mas eu sinto que encontrei uma forma de quitar as dívidas médicas e, ao mesmo tempo, garantir que minha família mora lá, que era o que minha mãe queria quando ainda estava viva. Então, eu sou a babaca? Atualização 1, 13 de janeiro de 2025. Primeiro quero dizer que sou muito grata a todos os comentários que, ao que parece, realmente estavam preocupados com o meu melhor interesse. Minha irmã mais velha, Melanie, me fez acreditar que a dívida precisava ser paga com a casa, e não com a herança em dinheiro. Ela nunca revelou para nós que havia dinheiro suficiente para quitar as dívidas médicas da minha mãe.
Procurei um advogado de herança e acabei falando com o advogado que estava lidando diretamente com as dívidas médicas da minha mãe. Ele me disse que não havia necessidade de vender a casa agora, que minha família poderia se mudar para lá sem se preocupar em pagar a dívida médica até o futuro, caso algum dia eu decidisse vender a casa. Então é isso que vamos fazer. Se algum dia decidirmos vendê-la, o que não vejo motivo agora, já que encontrar uma casa com 5 quartos é muito difícil. Vamos dividir o valor da venda depois que as dívidas médicas forem quitadas e, claro, subtrair qualquer valor que investirmos nela daqui em diante da parte deles. Eu concordo que manter a escritura da casa em meu nome é a decisão mais sábia, para que eu sempre tenha essa segurança com meus filhos caso algo aconteça entre mim e meu parceiro. Agradeço muito todos os comentários que me alertaram sobre isso e também os que me aconselharam a procurar um advogado. Sobre as moedas, não mencionei porque estava chateada por não receber uma parte. Eu entendo que ganhar a casa é algo grande. Eu só mencionei o que estava acontecendo com as moedas para dar um exemplo de por que sinto que não posso confiar em Melanie, e porque sinto que ela não está sendo honesta sobre o dinheiro e a herança. O que realmente se confirmou. Há mais dinheiro além das moedas sobre o qual ela não foi honesta. O que me machuca é a falsidade. Eu sinto que sou muito aberta e honesta com minha família e nunca tentaria enganá-los. Prefiro que todas as conversas, especialmente com minha família, tenham integridade. Depois que me senti tranquila e segura ao falar com o advogado, mandei mensagem no grupo de irmãos para explicar o que estava acontecendo, que a casa continuaria em meu nome. Melanie estava manipulando a situação e quando pensou que eu venderia para o meu namorado, sabia que ela contaria a todos os meus irmãos que o problema não era eu ficar com a casa, mas o fato de ela não estar mais em meu nome. Eu percebo que ela está muito brava porque não pode mais distorcer a história a seu favor, mas foi exatamente isso que minha mãe quis desde o início, que eu e meus filhos tivéssemos um lugar para morar, e ela sempre soube que meu namorado fazia parte do nosso pacote. Melanie ainda parece estar com raiva, mas não vejo mais problema nisso. Vou manter este post atualizado caso aconteça mais alguma coisa. Mais uma vez, obrigada a todos pelos conselhos. Eles realmente me ajudaram muito e me colocaram em uma posição muito mais segura. Atualização 2, 21 de janeiro de 2025. Não tenho muita coisa nova no momento, porém acho que não terei outra atualização até a semana que vem, e quero manter vocês a par do que está acontecendo. Desde que contei para Melanie que planejamos ficar com a casa, ela fez disso a sua missão, pelo menos é assim que vejo, fazer de tudo ao seu alcance para me enterrar. Melanie é minha irmã mais velha por 15 anos, então sempre confiei no que ela dizia e fazia. Ingenuamente, acho. Como já disse antes, Melanie era a procuradora legal da minha mãe. Então ela se certificava de que as contas da minha mãe fossem pagas no fim, já que essa era a responsabilidade dela. Depois que falei a Melanie que ficaríamos com a casa, ela começou a dizer que não tinha as informações da conta da minha mãe e passou a reter todas as informações de que eu precisava para pagar as contas dela. Fiz todas as ligações e todas as utilidades foram facilmente transferidas para o meu nome. No entanto, ir ao banco foi, claro, um pouco mais complicado. Eu nem consigo fazer um pagamento sem saber o número da conta. Melanie ficou com toda a papelada da minha mãe e se recusa a me dar essas informações. Então, no momento, estou aguardando o banco me enviar um formulário para preencher e me tornar uma pessoa autorizada na conta, para poder realizar pagamentos. Depois, se isso for aceito, posso solicitar a assunção da conta. Espero que tudo isso dê certo sem problemas. Melanie está muito brava comigo. Eu disse a ela que não achava justo a forma como estava dividindo a herança e que ela continua mudando a história para se encaixar na narrativa dela naquele dia ou dependendo de com quem está falando. Eu disse a todos os meus irmãos que eles ainda poderiam ir à casa da minha mãe se quisessem alguma coisa dela antes de doarmos. Todos tinham uma chave da casa da minha mãe porque sempre íamos lá para ajudá-la no que precisasse. Melanie então foi até a casa e levou todos os itens de valor colecionáveis, tudo que pudesse ser vendido por um bom dinheiro para vender sozinha e ficar com tudo. E não estou falando de algumas bugigangas pequenas. Ela levou 4 grandes armários de vidro, madeira de lei, 20 potes de biscoito colecionáveis, pelo menos 100 anjos colecionáveis. E fez tudo isso em um único dia, assim que descobriu que eu ficaria com a casa. Então pedi ao meu namorado para trocar as fechaduras. E ele trocou. Fico muito feliz por ele ter feito isso, porque descobri que eles estavam planejando levar a geladeira e o fogão. Desde então, meu namorado acredita que eles têm ido lá todos os dias para verificar o lixo. Eles são loucos. Assim que descobriu que as fechaduras tinham sido trocadas, Melanie realmente tentou me isolar dos meus irmãos e do meu pai. Eles são basicamente a única família que ainda tenho. Infelizmente, todos são facilmente manipulados. Sinceramente, eu não quero tentar reconciliar minha relação com eles se são tão facilmente manipulados a ponto de me cortarem da vida deles. E sim, ela manipulou meu pai também. Perdi minha mãe há apenas 1 mês e meio e agora, no estalar de dedos, perdi todo o resto. Tem sido muito difícil lidar com isso, mas realmente não sinto que estou errada aqui. Talvez meu post pareça tendencioso, mas não acho que esteja escondendo nenhuma informação. Também entrei em contato com a advogada que fez a transferência em caso de falecimento para marcar uma reunião com ela e finalizar isso agora que minha mãe faleceu. Também perguntei se poderíamos discutir a herança da minha mãe. Ela então me disse que nenhuma herança havia sido registrada.
Também entrei em contato com o Tribunal de Sucessões do nosso condado para ter acesso ao testamento da minha mãe, e eles também me disseram que nenhum testamento havia sido registrado lá. Tudo isso era responsabilidade da Melanie. Isso não está certo. Com certeza voltarei com uma atualização no fim de janeiro, início de fevereiro, já que tenho uma reunião com a advogada para discutir isso na próxima semana. Atualização 3, 24 de fevereiro de 2025. Acho que esta será minha atualização final. Ainda há algumas pontas soltas que precisam ser resolvidas, mas contanto que tudo corra bem, não haverá necessidade de outra atualização depois desta. Então vamos torcer pelo melhor. Fui a advogada para finalizar a transferência em caso de falecimento. Tudo já foi assinado no que diz respeito à escritura. Conversei com a advogada sobre Melanie, e ela disse que, como Melanie retirou tudo em dinheiro pouco antes da minha mãe falecer, a única maneira de forçá-la a abrir um inventário seria basicamente levá-la ao tribunal sob acusação de roubo do dinheiro da minha mãe. O que eu realmente não quero fazer com minha irmã. Eu entendo que o que ela fez está errado, mas também entendo que herdei um bem valioso, então vou simplesmente considerar isso como algo que se compensa. Muitos de vocês disseram para eu não dividir a venda da casa com meus irmãos, caso algum dia eu decida vendê-la. Eu me sinto dividida em relação a isso. Não sei se algum dia vou vendê-la, de qualquer forma. Não tenho planos disso por enquanto. Mas se algum dia eu decidir vender, certamente levarei em consideração o valor atual dela antes de qualquer reforma. O tempo e dinheiro que investirmos nela daqui em diante e, claro, a herança em dinheiro que não estou recebendo. Vou ter que presumir quanto cada um está recebendo agora, porque Melanie também não me disse isso. Eu poderia perguntar aos meus irmãos, mas sinceramente não quero colocar mais esforço nisso. Só vou assumir o valor mais alto possível sem ser irrazoável. Culpa deles por não terem sido honestos desde o começo. Minhas relações parecem ter se reparado com meus irmãos e meu pai, mas não são as mesmas. Ainda há um certo desconforto. Porque, claro, eles ainda têm um relacionamento com Melanie, e eu não me sinto à vontade para ser completamente aberta com eles como já fui um dia. Mas fico feliz que, pelo menos, as relações tenham sido em parte restauradas. Sei que eles só se sentem presos no meio de Melanie e de mim. Eles não acreditam que Melanie mentiria, e não acreditam que eu mentiria. E acho que como sou a mais nova e Melanie é a irmã mais velha, eles acham que estou confusa. Como já disse antes, Melanie é 15 anos mais velha do que eu. Então ela já era adulta antes mesmo de eu começar a escola. Ela sempre teve mais experiência de vida e escolar até uns 5 anos atrás. Então, embora eu sinta que alcancei esse atraso nos últimos anos, ela sempre terá aquela vantagem de irmã mais velha em relação a todos os outros. Melanie também está dizendo agora para todo mundo que eu deveria fazer um empréstimo pessoal para casa, de modo a comprar a parte de todos os meus irmãos. Isso não faz o menor sentido. Eu não conseguiria aprovação para um empréstimo pessoal tão grande, e os juros seriam absurdos em comparação a um financiamento imobiliário. Teria feito muito mais sentido eu pegar um financiamento imobiliário para comprar a casa, se fosse necessário comprar a parte de todos. Financiamentos imobiliários são muito mais fáceis de conseguir, têm juros menores do que os pessoais e oferecem valores muito mais altos. Mas eu não teria concordado com isso de qualquer forma, porque teria feito um financiamento para uma casa pronta para morar. A casa da minha mãe precisa de muito trabalho. Minha mãe colocou a casa no meu nome para mim e meus filhos termos um lugar para viver, sem precisar de financiamento. Quando falei com a advogada, ela me contou que quando conversou com minha mãe, explicou que havia a opção de colocar a casa no nome dos 7 filhos. E assim ela ficaria fora do tribunal, e eu poderia comprar a parte dos meus irmãos. Mas minha mãe não quis fazer isso, porque queria a casa em meu nome para que eu pudesse me mudar sem nenhum empréstimo envolvido. E sabia que meus irmãos não receberiam nada dela. Eu entendo que isso parece doloroso para meus irmãos, mas foi assim que aconteceu, e eles, com certeza, receberam herança em dinheiro, moedas, carro, bens de valor para vender, da qual eu não faço parte. Com tudo isso, acho que meus irmãos ficam divididos sobre quem está falando a verdade, porque Melanie distorce absolutamente tudo. Decidi simplesmente encerrar o assunto. Mesmo que seja para me defender, não vale minha saúde mental continuar com isso. Ainda estou no processo com a empresa do financiamento para assumir a hipoteca, mas espero que, como a casa está em meu nome e eu atualmente sou quem está pagando o financiamento, seja apenas questão de papelada e não haja problemas com isso. Obrigada a todos pelos conselhos maravilhosos e pelas palavras gentis em cada atualização. Foram todos muito úteis. Eu realmente não teria chegado até aqui sem os conselhos e o apoio de vocês. Espero que não haja outra atualização depois desta. Edit, quero apenas mencionar que Melanie era procuradora legal, o que termina com a morte, e não foi nomeada testamenteira. Ninguém foi. Infelizmente minha mãe não fez um testamento. Ela acreditava que todos nós resolveríamos as coisas de forma justa. Ela colocou Melanie no comando de dividir o dinheiro, bens porque Melanie é a mais velha e ela acreditava que Melanie seria justa. Na época eu também acreditava que ela seria justa. Nós duas estávamos erradas. A advogada me disse que como não há testamento nem executor nomeado, se quiséssemos abrir um inventário legal, todos os irmãos teriam que concordar em nomear um executor. Mas isso me levaria a ter que processar Melanie por roubo do dinheiro da minha mãe, já que é tudo basicamente dinheiro em espécie e sem registro. Sim, ela está sendo injusta e acredito que esteja roubando. Mas eu não vou levar minha irmã ao tribunal.
Estou apenas escolhendo deixar isso para lá da melhor forma que consigo.